A paz do Senhor, meus queridos irmãos, é com imensa satisfação que os recebo mais uma vez em nosso canal. E agora, para dar continuidade à nossa revista de Escola Bíblica Dominical, que tem como intuito e como tema também a defesa da fé cristã. Haja vista que o autor, o Ezequias Soares, ele quer desfazer a bagunça criada pelos falsos ensinos que minam a nossa fé, minam a nossa religião. E agora, a lição 6 tem como tema a igualdade do pai em relação ao filho. Nós chamamos isso em teologia de igualitarismo, ou seja, nós queremos mostrar por meio das escrituras e não por pensamentos mirabolantes, por deduções, não é? Divagações mentais, mas sim por meio das escrituras que o filho é igual ao pai. E repare que eu estou dizendo que o filho não é o pai, eu estou dizendo que o filho é igual ao pai. Há uma grande diferença em relação a isso. Se eu disser que o filho é o pai, eu já estou destruindo a Trindade, já estou falando contra ela e cometendo mais uma heresia, mais uma heterodoxia. Mas estamos falando a respeito do igualitarismo. Resumindo, o filho é igual ao pai. Mas, antes de nós darmos continuidade, é importante que eu diga que você precisa curtir este vídeo se você ainda não curtiu, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito e compartilhe também. Deixe o seu comentário. Caso você queira este material que eu vou projetar aí na tela de vocês, é só me mandar mensagem lá no Instagram, o link vai estar aí na descrição, ou você me chama lá no WhatsApp. Eu vou deixar aí na tela o meu WhatsApp, e aí você digita e me chama lá. Eu vou ter todo o prazer em compartilhar esse material com vocês de forma totalmente gratuita. Mas lembrando, não deixe de curtir, de comentar e de compartilhar. Inscreva-se se ainda não é inscrito. Ok, meus queridos? Vamos lá para a nossa aula de hoje. O texto áureo da lição de hoje está lá em Hebreus, capítulo de número 1, versículo 8, que nos diz: Mas do Filho diz: Ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. O autor da lição, com certeza, foi muito feliz em escolher esse texto como sendo o texto áureo da lição de número 6, justamente porque a Epístola aos Hebreus tem como intuito mostrar a superioridade da nova aliança em relação à antiga aliança. E o autor da Epístola aos Hebreus, lembrando que historicamente esse autor ele é desconhecido, viu? Nós podemos muitas das vezes até mesmo deduzir, divagar, olha, pode ser o apóstolo Paulo, Apolo, seja lá quem for. Mas afirmar, bater um martelo, nós não podemos. Lembrando que a máxima do teólogo, a máxima do estudante da Bíblia é: onde a Bíblia se cala, o pregador não fala, não é isso? Mas, pois bem, a ideia do autor aos Hebreus, do autor da Epístola aos Hebreus, é começar mostrando que Jesus ele está acima dos demais, que Jesus ele está acima dos anjos, que Jesus ele está acima das demais criaturas e que Jesus é o nosso sumo sacerdote. E esse é o ponto focal da argumentação desta epístola. E aqui no capítulo 1, versículo 8, não foge a essa regra. O autor está apontando para Cristo como sendo igual ao Pai. A verdade prática nos diz: o termo teológico, Filho de Deus, é título. Sendo assim, a existência de Jesus é desde a eternidade junto ao Pai. Esta expressão, esta verdade prática, que nos diz que a divindade e a existência de Jesus é igual ao Pai, ou é junto ao Pai desde a eternidade, é importantíssima para a aula de hoje. Então, já dentro das recomendações para você, professor, faça menção do termo eternidade, porque Jesus ele é eterno. Lembrando que nós, seres humanos, e as demais criaturas, somos eternos num sentido diferente daquele a qual nós sabemos que Deus é eterno. Nós somos eternos no sentido de que nós passamos a existir e que a nossa existência nunca cessará, seja você salvo ou não. Os que não são salvos
terão uma existência eterna na perdição. Os salvos, uma existência eterna na salvação. Mas nós nunca deixaremos de existir. Já o nosso Deus, ele é eterno no sentido de que ele não passou a existir. Ele sempre existiu. É por isso que nós entendemos que ele é. Então a eternidade do Pai, a eternidade do Filho e a eternidade do Espírito Santo são iguais neste sentido. Eles são coeternos, eles não passaram a existir. O Pai não criou o Filho, não criou o Espírito e assim por diante. Ok? Jesus ele é eterno e coeterno com o Pai. Então isso é importante dentro da discussão de hoje, porque se o Filho é igual ao Pai, diz respeito também ao fato de que ele é tão eterno quanto o Pai. Então nenhum dos dois passou a existir, ok? Só fazendo um adendo aqui. O título, que a verdade prática nos diz, que o Filho de Deus diz respeito a um título, o título de filho faz menção ao fato de que Jesus ele tem a mesma espécie do Deus Pai. Então é por isso que nós dizemos que Jesus ele é filho de Deus, porque ele é da mesma espécie, ele é da mesma natureza. Não tem aquele ditado, filho de peixe, peixinho é? Os nossos filhos, os seus filhos, ele tem a mesma natureza que você. Seu filho, sua filha, é um ser humano, igual a você, dotado de sentidos, de pensamento, de inteligência e assim por diante. Porém, somente Jesus, ele é o Filho de Deus no sentido de que compartilha da mesma natureza que o Pai. É por isso que nós dizemos que Jesus ele é o Filho unigênito, mas isso não é uma expressão exclusiva nossa, a Bíblia já nos traz isso. Lá em João, capítulo de número 3, versículo 16, o texto áureo da Bíblia nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. E a palavra unigênito aqui é monogênes, ou seja, de única natureza, de única geração. Nós dizemos que o Filho ele é sui generis, ou seja, dentro da ordem do cosmos não há outro igual a Jesus Cristo, porque ele é o próprio Deus. Ele é Deus de Deus, ele é eterno e coeterno. Ele faz parte da Trindade, ok? Então veja bem onde eu tive que chegar para explicar esse termo aqui, eternidade, mostrando que Jesus ele é desde toda a eternidade juntamente ao Pai, ok? Então não percam isso de vista, ok, meus queridos? Você que vai dar aula, pense bem nisso, medite nessa questão de que Jesus ele é eterno igual ao Pai, e você que vai assistir a aula, que não vai ministrar a aula neste domingo, mas vai assistir a aula, pense nisto também. Pense em como dizer que Jesus não é eterno igual ao Pai afeta essa doutrina. Entenda que mudar qualquer vírgula aqui já alteraria a ortodoxia bíblica, a teologia cristã histórica. Então veja como esses termos eles são de todas as formas importantíssimos. A nossa leitura bíblica em classe também é um texto extremamente preciso para a nossa aula de hoje. Está lá em João, capítulo 10, do versículo 30 ao versículo 38. Vamos ler, meus amados? Acompanhem comigo. Versículo 30. Eu e o Pai somos um. Palavras de Jesus. Os judeus pegaram, então, outra vez em pedras para o apedrejarem. Por quê? A gente tem que meditar nisso. Se coloca ali no lugar de Jesus, tenta entender toda essa cena. Jesus está dizendo, eu e o Pai somos um. E aí João relata que os judeus, depois dessa declaração, pegaram em pedras. Respondeu-lhes Jesus, tenho-vos mostrado muitas obras boas precedentes do meu Pai. Por qual dessas obras vocês vão me apedrejar? E os judeus responderam, dizendo-lhe, não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia. Qual blasfêmia? Porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Então, essa declaração de Jesus no versículo 30
já está deixando na cara, e os judeus entenderam isso, que Jesus é Deus. Por isso eles pegaram em pedra. Respondeu-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei? Eu disse: sois deuses. Pois se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a escritura não pode ser anulada, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vocês dizem blasfemas? Porque disse: sou filho de Deus? Se não faço as obras do meu Pai, não me acrediteis. Mas, se as faço e não credes em mim, crede nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim, e eu nele. Então vejam, meus queridos, que essa é uma declaração explícita. Não somente nós entendemos assim, mas os próprios judeus que foram os destinatários originais daquelas palavras, né, os líderes judeus ali, aquelas pessoas que pegaram em pedras para apedrejarem Jesus, eles entenderam dessa forma também. Então não há como fugir. Uma vez eu estava conversando com um rapaz de uma seita, a seita dos Mormons, e ele nos dizia que quando Jesus disse que eu e o Pai somos um, ele estava querendo dizer apenas que Jesus estava falando a respeito do propósito, né? Então Jesus estava dizendo: eu e o Pai somos um em propósito. Mas o texto não nos mostra isso. A perícope completa, e a perícope, guarda bem esse termo, anota aí, perícope, diz respeito ao fragmento de texto inteiro. E o texto inteiro, o precedente, o antecedente, ele não está falando a respeito disso. Está bem claro. Jesus está dizendo: eu e o Pai somos um, nós somos iguais. Eu sou homem, mas eu sou Deus. É isso que Jesus está dizendo. É por isso que os judeus queriam apedrejá-lo. Ok, meus caros? E quais são os objetivos da nossa lição de hoje? O primeiro objetivo é mostrar a doutrina bíblica da relação entre Deus Pai e o Filho unigênito. Gente, essa palavra unigênito é extremamente importante para a aula de hoje. Então escreve ela aí na sua lição, escreve ela aí no seu caderno de rascunhos, explore essa palavra porque ela vai ser extremamente necessária e o correto entendimento a respeito dela vai te ajudar muito na aula deste domingo, tá bom? Então explore essa relação entre o Deus Pai e o Filho unigênito. Nós temos um termo teológico para isso, essa relação entre o Pai, o Filho e também o Espírito Santo, e nós chamamos ela de pericorese. Guarda esse termo, pericorese, tudo junto. E ela descreve a relação íntima e interpenetrante entre as pessoas da Trindade. E esse termo ele vai nos mostrar que existe na Trindade uma unidade completa, porém sem fusão. É por isso que quando nós falamos de Trindade, nós falamos de um único Deus, porém de três pessoas distintas. Por isso que está falando que não tem fusão. O segundo objetivo é refutar biblicamente a heresia do subordinacionismo. Por que ele expõe de maneira clara a palavra biblicamente? E até nós devemos ressaltá-la aqui, por quê? Porque é aquilo que eu disse, a gente não está falando de opiniões. Não existe, meus queridos, acheologia. Não é eu acho e deixo de achar. Ou é ou não é. Tá bom? Então, em termos bíblicos, a Bíblia é bem clara. Jesus é igual ao Pai. Então nós temos como objetivo refutar essa heresia do subordinacionismo. E o terceiro objetivo é exemplificar como o subordinacionismo está presente na atualidade, mostrando como essa heresia se manifesta hoje. A lição de número 6, ela vai trazer para nós essa relação entre o Deus Filho e o Deus Pai, e a ênfase primordial é a sua igualdade eterna. Então, novamente, eu repito, eu faço menção desta palavra, eternidade. Você, professor, se você olhar na sua revista, você vai ver que dentro dos recursos didáticos que nós temos, do auxílio ao professor, que o autor ele recomenda que você até mesmo se utilize de um dicionário bíblico para que você possa explicar esses termos. Então, eu quero insistir
que você possa explorar essa questão da eternidade de Jesus. Porque o autor faz isso e nós estamos fazendo isso aqui também. Tá? Então, esta lição, este capítulo, ele vai abordar basicamente, especificamente, a questão da igualdade eterna. Ou seja, além de que Jesus Cristo é eterno, ele também é igual desde toda a eternidade. Então, não há um momento na eternidade em que Cristo passou a ser igual ao Pai. Não, ele é igual desde toda a eternidade, ok? A doutrina da Trindade é um fundamento essencial da fé cristã, ou seja, uma das principais doutrinas da nossa religião, da minha religião, da tua religião, professor e aluno. Então, você precisa transmitir isso à sua classe. Você precisa mostrar para eles o quão necessário é que nós venhamos a conhecer isso. Eles precisam se sentir participantes disso. Porque isso é a nossa fé, isso é a nossa doutrina, esse é o nosso caminho à salvação, esse é o nosso Deus. E se nós dizemos amar a Deus acima de todas as coisas, é necessário que nós venhamos a prezar pelo o correto entendimento a respeito do seu caráter e da sua pessoa. Muitas heresias tentam diminuir a divindade de Cristo, o nosso Salvador. E este estudo nos ajudará a compreendê-las e também a refutá-las. É interessante que nós venhamos a explorar de uma forma mais pormenorizada essa doutrina. Primeiro ponto. A Bíblia ensina que Jesus é igual ao Pai em natureza, glória e poder. Então, neste sentido, é que nós chamamos Cristo, e a Bíblia nos dá esse termo, de Filho de Deus. Nós não podemos esquecer que o mesmo Jesus, que é Filho de Deus, é também Filho do homem. E por que há essa espécie de antagonismo dentro dos evangelhos? Justamente pela questão que nós já tratamos em lições anteriores, que nos mostram, a Bíblia nos mostra que Jesus ele é Deus e homem ao mesmo tempo. Então, ele é Filho de Deus no sentido de que ele é igual ao Pai em sua natureza, e o único igual a ele, em glória e em poder. E aí nós temos o livro de Isaías, capítulo de número 9, versículo 6, que nos traz o seguinte texto. Um menino nos nasceu, e um filho se nos deu. E esse texto ele vai destacar a eternidade do filho, mostrando que o filho ele é anterior ao seu nascimento e à sua concepção virginal. Jesus possuía glória com o Pai antes da criação do mundo. Então veja bem, esse texto que o autor vai utilizar, lá em João, capítulo de número 17, versículo de número 5, que nos diz o seguinte, é a oração sacerdotal de Jesus. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Então veja bem como o próprio Jesus, no Evangelho segundo João, está expressando a sua eternidade, está expressando a sua glória eterna, e de que ele é, mesmo antes que o mundo existisse. A declaração, eu e o Pai somos um, vai reforçar essa verdade. Então, novamente, dê ênfase a este texto. Jesus ele tem os mesmos atributos divinos do Pai, como eternidade, onipotência e onisciência. O que nós precisamos entender? E essa é uma discussão importantíssima para nós aqui. Há atributos que pertencem exclusivamente à divindade, ou seja, são os atributos incomunicáveis de Deus, ou seja, atributos que só Deus possui. E há atributos que são atributos comunicáveis, que Deus comunica às suas criaturas como nós, a questão do amor e assim por diante. Mas Jesus ele compartilha de todos os atributos do Pai. É por isso que nós entendemos que Jesus ele é Deus, porque ele tem todos os atributos do Pai, o Filho unigênito e a geração eterna de Cristo. Eu trouxe 4 pontos para a gente comentar a respeito dessa questão. Primeiro, o termo Filho unigênito significa que Cristo tem uma relação única e eterna com o Pai.
Vocês vão perceber que desde o começo da aula eu estou repetindo várias vezes essas questões, justamente porque esse é o ponto central da aula. Tá? Então, novamente eu digo, dê ênfase à questão da eternidade. Mas aqui é importante que você entenda a questão da pericorese, né? A relação única que Cristo tem com Deus Pai. É uma relação que nenhum anjo tem, que nenhuma outra criatura no mundo, no cosmos, em toda a criação tem. Somente o Filho. Porque ele também está inserido dentro desse contexto da Trindade, ok? E é por isso que esse relacionamento ele é único, é sem igual. Jesus ele não é uma criatura. Jesus ele é o próprio Deus. E é por isso que seu relacionamento com o Pai é sem igual. Cristo não se tornou filho em algum momento da história. Ele sempre foi o Filho eterno. Novamente, você vai ver que o autor está citando a questão da eternidade. Então, essa ideia de filho, como eu já falei, sendo um título que aponta para a natureza de ambos, mostra que Jesus ele compartilha da mesma natureza que o Pai desde toda a eternidade. Essa doutrina diferencia a fé cristã de visões erradas que afirmam que Jesus foi criado. Inclusive outras religiões, seitas e heresias acreditam nisso. Somente nós cristãos ortodoxos de fé cristã histórica, de teologia bíblica, é que afirmamos isso. Ok, meus queridos? Jesus tem uma relação filial com o Pai desde toda a eternidade. E agora, tratando mais especificamente a respeito da heresia do subordinacionismo, que é uma heresia que distorce a natureza de Cristo e a relação entre os membros da Trindade. Assim como a revista nos informa, é importante que nós venhamos a ressaltar que o subordinacionismo é toda e qualquer heresia que coloca o filho abaixo do pai, ou o pai abaixo do filho, o espírito abaixo de um dos dois e assim por diante. Então, toda heresia que declara isso pode ser considerada como subordinacionista. Nós, em contrapartida, cristãos ortodoxos de teologia sadia, teologia bíblica, somos igualitaristas. Ou seja, entendemos que o Pai e o Filho e o Espírito são iguais. Aí o autor da revista ele encaixa ali os monarquianistas dinâmicos, os adocionistas, os arianistas e mais algumas outras classes de hereges que também são subordinacionistas. E essa questão é interessante para nós justamente pelo fato de que as heresias que percorreram a história da igreja, elas vão se manifestar hoje de diversas formas, às vezes de forma descarada e às vezes sob novas roupagens. Mas o que é o subordinacionismo propriamente dito? O subordinacionismo, ele ensina que o filho é inferior ao pai, o que contradiz a revelação bíblica. Orígenes e outros teólogos pré-nicenos, ou seja, que vieram antes do Concílio de Nicéia, sugeriram essa visão, que foi posteriormente rejeitada. Inclusive, em algumas aulas anteriores, eu trouxe para nós o Credo de Nicéia. O Concílio de Nicéia declarou que Jesus é da mesma substância do Pai. Por isso que ele é considerado, chamado como sendo o Filho de Deus. O subordinacionismo ainda aparece em algumas seitas modernas. Veja bem, você vê que essa heresia ela já foi rejeitada, condenada ao longo da história da igreja, mas ainda há pessoas que pregam. Eu coloquei essa imagem aí do Deus Pai segurando uma espécie de um menino Jesus, né, uma representação, porque isso daí vai trazer à tona o que significa de fato o subordinacionismo. Como se a palavra filho de Deus significasse literalmente que Jesus ele foi criado pelo Pai, foi inventado, concebido em algum momento, quando não é essa a ideia que passa, ok? Então, entenda bem o que significa a expressão filho de Deus, que significa a mesma natureza, a mesma substância, para que você possa explicar na sua sala de aula. Mas, e aí? Será que essa heresia ficou no passado? Evidentemente que não. Como eu disse, ela vai se apresentar nos dias de hoje sob novas roupagens. E como o subordinacionismo ele vai se apresentar hoje? Primeiro, algumas religiões e seitas, elas ensinam
que Jesus é um ser criado, negando a sua divindade plena. E na revista de vocês vão ver que uma das primeiras formas, e talvez a forma mais proeminente de hoje, a qual o subordinacionismo vai se apresentar, é dentro do contexto islâmico, mostrando que o islamismo, os muçulmanos, eles não consideram Jesus como sendo o filho de Deus. E o Alcorão ainda diz que seria uma blasfêmia alegar isso, porque os islâmicos, os muçulmanos, eles entendem que se Jesus fosse o filho de Deus, isso indicaria uma relação íntima e conjugal entre o próprio Deus e Maria, e isso com certeza é algo inconcebível. Porém, os islâmicos eles nos acusam de pregar esse tipo de baboseira. Os católicos, eles chegam a afirmar algo parecido em relação ao Espírito Santo. Eu já vi alguns padres, alguns doutores da Igreja Católica dizerem que é como se o Espírito Santo tivesse tido relações com Maria, porque ele é o pai de Jesus e Maria é a mãe de Jesus. Isso daí causa uma confusão muito grande, é uma besteira muito grande de ser pregada e evidentemente é uma coisa muito séria. É por isso que eles são católicos e nós protestantes, né? Alguns movimentos modernos também buscam reinterpretar essa doutrina, como é o caso, por exemplo, dos testemunhas de Jeová, que afirmam descaradamente que Jesus ele é o arcanjo Miguel. Inclusive, eles desprezam a doutrina da Trindade, dizendo que Jesus ele é um Deus de menor categoria, e isso já fere o monoteísmo, ou seja, eles não podem nem ser encaixados na fé monoteísta, na fé cristã, nem devem ser chamados de cristãos, tá? Justamente pela forma como eles encaram isso. A correta compreensão de passagens como Filipenses capítulo 2, do versículo 6 ao 8, é essencial para refutar essas doutrinas. Lembrando que nós estamos falando da correta compreensão. Gente, tem como compreender de forma errada. É por isso que surgem inúmeras heresias dentro deste conceito trinitariano. Porque há pessoas que não compreendem corretamente as doutrinas bíblicas. Esses dias, no nosso perfil do Instagram, nós postamos algumas dicas de como interpretar a Bíblia corretamente, e uma pessoa comentou, né, deixou um comentário um tanto quanto infeliz, dizendo que teologia não é importante, os livros não são importantes, que na realidade a teologia, o estudo bíblico e os livros só nos afastam de Deus. Na verdade, o que nos afasta de Deus é o pecado e o falso ensino. Então, a gente tem que compreender o que está escrito nas Escrituras. E somente um estudo de qualidade, uma doutrina bíblica sadia, é que vai nos proporcionar isso. Você sente que conhece a Bíblia, mas falta profundidade no entendimento? Está cansado de respostas superficiais para perguntas profundas? O curso de Teologia Elementar foi feito para você. Aprenda a interpretar as Escrituras com clareza. Conheça o contexto histórico e descubra verdades transformadoras. Comece agora e mergulhe em uma jornada de crescimento espiritual. Clique no link abaixo e se inscreva no curso. Chegando agora na nossa parte final, é importante que nós venhamos a fazer uma breve recapitulação daquilo que nós tratamos aqui. Primeiro ponto. Jesus ele é igual ao Pai, ou seja, ele compartilha a mesma natureza divina. Segundo ponto. A filiação eterna de Cristo. Ele sempre foi o Filho de Deus. Então, enfatizem a ideia de mesma natureza, tá? Enfatizem esse termo. Enfatizem a eternidade de Cristo. Terceiro ponto. O subordinacionismo é uma heresia. A igreja primitiva o rejeitou. Heresias modernas ainda distorcem essa doutrina. Devemos estar preparados para refutá-las. Diferentemente daquele conjunto Voz da Verdade que prega unitarismo, eles dizem que Jesus, o Pai e o Espírito Santo são uma única pessoa, o subordinacionismo, ele até reconhece que são pessoas distintas, porém, eles não reconhecem como sendo partes da mesma trindade, sendo deuses diferentes, ou alguns chegam a dizer que Jesus nem Deus é, que ele simplesmente
uma criatura elevada acima de todas as outras, que tem uma relação especial com Deus, mas não seria o próprio Deus. E agora, para acabar, é importante, e eu deixo como recomendação também, que vocês façam aplicações práticas. Primeiro com uma pergunta: como essa doutrina ela afeta a nossa fé em relação a Deus? Segundo, saber que Jesus é igual ao Pai nos fortalece na adoração e na confiança em Cristo, porque nós entendemos que ele não é somente um ser humano, mas que ele é o próprio Deus. Nos ajuda a responder a questionamentos sobre a divindade de Jesus. Devemos estar preparados para defender a nossa fé, com base na onde, meus caros? Na Escritura e na história da igreja. Por que eu coloquei história na igreja? Ou da igreja? Porque nós precisamos entender que nós não fazemos teologia sozinhos. Nós temos que conhecer aquilo que foi dito antes de nós, aquilo que os santos de Cristo disseram antes, para que nós possamos compreender melhor o que as Escrituras Sagradas nos ensinam. Amém, meus queridos? Que Deus os abençoe grandemente. Espero que possa ter ajudado vocês. Que Deus abençoe a aula, a turma de vocês. Não deixe de curtir, de compartilhar e de se inscrever. Nos apoie nesse projeto. Nós estamos crescendo cada vez mais. Deus tem abençoado. E que em nome de Jesus, em breve, nós estaremos atingindo aí o Brasil inteiro, ajudando todo mundo aí que precisa preparar suas aulas. Amém, meus amados? Que Deus os abençoe.